pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula de matemática básica. Então, o tema da aula de hoje é noções básicas de conjunto. Mas o que é mesmo, professora, conjunto? Desde o ensino fundamental, nos primeiros anos, vemos estudando sobre conjunto até o ensino médio. Mas, ao decorrer dos anos, vamos esquecendo algumas coisas, deixando para trás, e aí, quando se vê o que resta de conjunto mesmo, estamos assim, um pouco com a memória fraca, Então, vamos aqui agora retomar o que é as noções básicas de conjunto. Então, conjunto é uma coleção de objetos, qualquer que seja. Temos aqui no slide um exemplo, coleção do conjunto dos dias da semana. Então, temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, isso aí são os elementos do meu conjunto de dias da semana, que está representado aí por essa de semana. Temos o conjunto dos números ímpares, que está representado por I. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, reticência, Fecha aí o conjunto. Então, esses são elementos do nosso conjunto. Então, a diferença que eu já vou chamar a atenção aqui para o conjunto S e para o conjunto I. O conjunto S não tem reticência, já o conjunto I tem. Por quê? Então, o conjunto S são esses 7 dias aí, são esses 7 elementos que pertencem a esse conjunto, que fazem parte desse conjunto. Já os conjuntos dos números ímpares não são só esses números aí, tem mais números. Cadê o 21, o 23, o 25 que não está aí? Então, eu coloco reticência para indicar que tem mais elementos que pertencem a esse conjunto de números ímpares. E tem um conjunto das vogais, A, E, I, O, U, que aí está representado através de um diagrama, Então, vamos aqui para a igualdade de conjuntos. Então, dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Tem o conjunto N e o conjunto I. O conjunto N está por extenso aí, números naturais ímpares menores que 20. Então, todos os números naturais ímpares menores que 20 pertencem a esse conjunto N. Já o conjunto I são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Então, esse é o conjunto I. Se podemos perceber, vamos perceber aqui que o conjunto N e o conjunto I são iguais porque possuem os mesmos elementos, mesmo que não está escrito da mesma forma. Então, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o restante dos números que estão descritos aí, eles são os números ímpares menores que 20. Então, portanto, N e I são iguais. Temos aqui na observação o conjunto A, 0, 1, 2, 3, conjunto B, 5, 6 e 7. Então, eles não têm elementos em comum. Então, A é diferente de B. Eles não são iguais, são diferentes. Temos aqui um conjunto 2 e 3 e temos o conjunto 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ah, professora, mas eles não vão ser iguais porque um tem 2 elementos e o outro tem 6 elementos. Só que eu pergunto, que elementos que esses conjuntos têm? Aí você vai me dizer o 2 e o 3. Tem algum outro elemento? Não, professora. Então, somente o 2 e o 3 são elementos dos dois conjuntos. Então, esses dois conjuntos são iguais. A quantidade de vezes que o 2 e o 3 aparecem não é importante. Então, vamos para o conjunto vazio unitário e universo. Então, vamos voltar aqui nas nossas aulas lá do ensino fundamental. Temos que a professora representa conjunto vazio com um balão. E dentro desse balão não tem nada. Então, a professora falava, esse conjunto é vazio e não tem nada dentro dele. Então, vocês vão representar por chaves sem nada. Ou por zero cortado. Mas nunca o zero cortado dentro das chaves, porque se você representar o zero cortado dentro da chave, o zero cortado, ele vai ser um elemento. Então, as chaves com nada dentro ou o zero cortado sem chave. E o conjunto unitário, aí a professora desenhava um balão lá e colocava um barquinho. Então, só tinha um barquinho ali dentro. Então, o conjunto é unitário. E temos o conjunto universo, que ele é formado por todos os elementos com os quais estão trabalhando determinado assunto. Então, vamos para a relação de pertinência. Então, quando o elemento está em um conjunto, ele pertence ao conjunto. Então, temos aqui o conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 10. E eu digo que o 6 pertence ao conjunto A, porque ele
Estou vendo ele lá dentro do conjunto A. E o 7, ele não pertence ao A, eu não estou vendo. Então, pertence representado por esse Ezinho e o não pertence representado por o E cortado. Vamos agora à relação de inclusão, que é a parte que eu mais gosto, de contido, contém, não contém. É muito fácil, porém é muito fácil também de ser esquecido. É muita confusão que os alunos fazem com esse contém e esse contido. Não é a mesma coisa, professora? Não, tem uma diferença. Vamos ver que diferença é essa. Conjunto A, 0, 2 e 5. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto C, 7, 8 e 9. Então, temos aí o A, todos os elementos dele, 0, 2 e 5, está dentro do conjunto B. Então, eu vou dizer que o A está contido em B. Já que o A está contido em B, então o B contém A. O B tem o A dentro dele, então o B contém A. Então, a diferença de contido e contém. O A está dentro de B, então está contido. O B contém A. O A está dentro de B, contido, e o B contém o A. Já que o A está contido em B, então ele é um subconjunto, é uma parte ali do conjunto B separado, né? Então, o A é um subconjunto de B. E agora o C, que é o conjunto que tem os elementos 7, 8 e 9. Ele não está contido em B, porque somente tem o elemento 7 em comum. O 8 e o 9 não, então não está contido. Então, se o C não está contido em B, então o B não contém C. Então, vamos para as operações entre conjuntos, que é uma parte também bem gostosa de trabalhar com os conjuntos, que é a união. Corresponde à junção de todos os elementos, né? A união, unir. A interseção são os elementos que se repetem, os elementos que têm em comum. E a diferença é representada pelos elementos que um conjunto tem ou que não tem no outro. Então, vamos aqui ao exemplo. No conjunto A, temos A, B, C, D. No conjunto E, B, F, E, G, H, I. E no conjunto C, B, D, F, G, J. Então, A unido com B. Então, eu pego todos os elementos que estão em A, todos os elementos que estão em B e coloco no conjunto só. Então, eu uni A com B. Então, ficou A, B, C, D, F, E, G, H, I. Então, agora, B interseção com C. O que B tem, que o C também tem. Quais são os elementos que se repetem? Quais são os elementos que têm em comum? É o F e o H. O F e o H. Então, são os dois elementos aí da sua interseção. O que o B tem, que o C não tem. Então, que eu pego e retiro a parte que está em C de B. Então, o que o B tem, que o C não tem, é o E, G e I. São esses três elementos. Então, operações entre conjuntos. Então, a união, interseção e diferença. Vamos aqui para um desafio, porque senão não tem graça se não fazer as atividades, não aplicar todo o conteúdo que a gente discutir, não vai ficar fixo na sua memória de uma maneira que você até gostaria que ficasse, né? Só vai ficar aí fixo na sua memória, vocês só vão aprender realmente matemática se exercitar. Então, vamos para um desafio. A parte colorida corresponde ao quê? Então, vamos parar e pensar um pouquinho, pausa o vídeo, tenta responder, depois volta para a resolução. Então, primeiro temos aí três conjuntos, o M, o G e o K. Então, tem uma parte colorida aí. Que parte é essa? Eu estou vendo que essa parte faz parte do M e faz parte do G. Então, é união? Não. Se fosse união, estaria o M todo pintado, o G todo pintado. Então, não é união, é o que eles têm em comum. Então, é a interseção. Mas a interseção com G não entraria aquela parte ali de baixo que pertence ao K? Sim, a interseção MG tem aquela parte. Então, o que a questão fez? Ela retirou, né, a parte de K. Então, ó, M, interseção com G menos K. Então, é a resposta à letra D. Vamos para um novo desafio. Então, leia, pause e volta para conferir a resposta. Numa pesquisa em uma escola, foram feitas as seguintes perguntas para que respondessem sim ou não. Gosta de matemática? Gosta de física?
responderam sim a primeira pergunta, 90 alunos. 80 responderam sim à segunda. E 35 responderam sim a ambas. E 30 não responderam não a ambas. Quantos alunos foram entrevistados? Então vamos aí. Temos o quê? Vamos montar o diagrama para a matemática e para a física e para os que responderam nenhuma, que não gostam de nenhuma. Então já coloca aqui, os alunos que responderam que não gostam de nenhuma foram 30 alunos. Então, na bolinha que eu fazer aí para nenhuma, eu coloco 30. Matemática, quantos alunos responderam que gostam de matemática? Foram 90 alunos. 90 alunos gostam de matemática. Eu já coloquei do lado do diagrama, não dentro, do lado que eu fiz o diagrama que eu falei matemática, eu coloco 90. E o de física, 80. Agora, 35 responderam sim a ambas. Então, no meu diagrama, no círculo que eu fiz, aquela parte lá, que a gente falou que é interseção na outra questão. Então, aquela parte ali, a interseção, é o que os dois responderam sim. Então, é o 35. Coloquei 35 lá. Então, na parte de matemática, eu já tenho 35. Tá faltando quanto para 90? Se 90 responderam que gostam de matemática. Então, 90 menos 35, 55. Então, 55 só gostam de matemática. Então, ele fica ali naquela parte só de matemática. E física. Então, 80 responderam sim. Então, se eu já tenho 35, então, quanto é que responderam sim? Então, 45. Então, física, 45. Matemática, 55. 35 ambos. E nenhuma responderam 30. Então, quantos alunos foram entrevistados? Então, só somar isso aí, esses 4 valores, que vai dar 165 alunos foram entrevistados. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Comentem também o que vocês responderam aí nos 2 desafios, se acertaram. E muito obrigada por prestarem atenção e estarem aqui até o final do vídeo. Então, um grande abraço e até a próxima aula.